Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a essa aula sobre planejamento e organização do trabalho pedagógico focado no concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal 2022. Seu futuro emprego, amém? Amém, Senhor, amém, Senhor, amém. Amados meus, o que nós vamos estudar nessa aula? Nós vamos estudar os seguintes pontos, de fato são os seguintes pontos. Está lá o edital da Secretaria de Educação de 2022, lá dentro dos conhecimentos educacionais e pedagógicos, ele me dá ali vários tópicos. Dentro da educação, um tópico termina dentro de outro, né? Não são tópicos com separações exatas, na verdade, eles se relacionam. Então, o assunto desta aula de hoje, nós iremos tratar sobre todos esses tópicos aí, ó, sobre o planejamento e a organização do trabalho pedagógicos, todos os seus subtópicos, processo de planejamento, concepções, importância, né, planejamento escolar, plano escolar do ensino da aula, currículo, e aí também vamos trabalhar sobre o currículo da proposta do proposto à prática, as diretrizes e avaliações educacionais, aprendizagem institucional e de larga escala, componentes do processo de ensino, objetivo, conteúdo, método, estratégia, meio e avaliações escolar e as suas implicações pedagógicas. Todos esses assuntos nós vamos tratar nessa aula. Por quê, professor? Porque quando nós falamos sobre a organização do trabalho pedagógico, de fato, nós temos que levar todos esses pontos em consideração. Beleza? Tá? Não temos como falar sobre esse assunto sem falar dos outros. Todos eles estão inseridos dentro desse primeiro título da organização do planejamento e da organização do trabalho pedagógico. Tá? E o que eu pretendo fazer hoje aqui com vocês é muito simples. Nessa aula eu pretendo te entregar ali 2, 3, 4 questões na sua prova, beleza? Nós vamos fechar um assunto extremamente importante e assim você irá acertar ali de 2 a 4 ou às vezes até mais questões na sua prova somente com essa aula que eu estou entregando para você aqui no nosso queridíssimo e amado YouTube, beleza? Ok, mas antes de dar início aos nossos trabalhos, eu tenho um recado para você, que é extremamente importante. Logo, aqui abaixo na descrição desse vídeo, você tem aí 3 links. O link número 1 é o link do material em PDF de apoio a essa aula. Esse material que você está vendo aqui na tela, pronto. Esse material que está aí na tela, você consegue baixar ele no link número 1. Nele se encontra toda a teoria que nós vamos trabalhar aqui nessa aula, beleza? Então, link número 1, material em PDF de apoio a essa aula. Além do link número 1, nós temos um link número 2. O link número 2, ele é um link onde se encontra uma playlist com videoaulas gratuitas, todas gravadas por mim, pós-edital, focado aí na Secretaria de Educação do DF, tanto de legislação educacional quanto de conhecimentos educacionais e pedagógicos, ok? Então lá no link número 2 terá algumas videoaulas gratuitas, igual a essa, tá? Terá lá. Por que eu coloco videoaulas gratuitas? Porque é a forma que eu tenho de chegar até você, ok? Então algumas videoaulas estarão lá gratuitamente, todas com uma excelente qualidade, tá? Ou pelo menos a qualidade que eu consigo entregar para você, ok? E o link número 3, tem um link 3 lá. O link número 3 é o link do curso completo de legislação e de conhecimentos educacionais pedagógicos, todos gravados pós-edital. Na verdade, essa é a primeira aula do curso que eu estou gravando. E hoje é dia 3/7 de 2022. A partir de agora, irei gravar aulas e irei colocando nessa plataforma para que os meus alunos do curso completo tenham acesso a tudo aquilo que eu consigo entregar para vocês da forma mais didática possível. Beleza? Então o link número 3 é o curso completo e que se encontra num valor muito bacana, muito tranquilo. Vai lá, dá uma olhadinha no link número 3 e perceba lá os tópicos que eu irei trabalhar, né? Dentro do conhecimento geral, todos aqueles tópicos nós vamos comentá-los, né? Nós vamos adentrá-los e o valor que é um valor muito bacana. Beleza,
Então, aviso dado, logo aqui abaixo os 3 links, você já está sabendo. Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Primeiro ponto, quando nós falamos sobre o planejamento e a organização do trabalho pedagógico, é extremamente importante a gente perceber que esse é um assunto muito importante ao professor, à professora. É muito importante. Por quê? Porque de todos aqueles conhecimentos que lá se encontram dentro dos conhecimentos didáticos pedagógicos, é exatamente este tópico que está no nosso âmbito, no nosso dia a dia. Não tem, tecnicamente falando, a possibilidade de ministrar uma aula, seja nos anos iniciais do ensino fundamental, seja nos anos finais do ensino fundamental, ou no ensino médio, sem ter à sua volta o planejamento e a organização do trabalho pedagógico. O professor, mesmo que ele não queira, ele vai ter no seu dia a dia o planejamento e a organização do trabalho pedagógico. Mesmo que ele não saiba que ele está fazendo o trabalho de planejamento e organização do trabalho pedagógico, mas ele estará fazendo esse trabalho. Portanto, este é um assunto extremamente importante e que nós vamos aqui destrinchá-los e organizá-lo. O maior problema dos conhecimentos pedagógicos e educacionais é que a maior parte dos materiais e dos cursos e do conteúdo que nós encontramos em livros e cursos na internet e outros lugares é que eles vêm de uma forma onde que não se é pensada em uma forma organizada que leva o candidato a compreender através de um início, de um meio e de um fim. E é exatamente isso que eu venho fazer com vocês, que é trabalhá-lo com início, meio e fim. Por isso, nós vamos trabalhar todos esses pontos, como eu citei no iniciozinho da aula. Beleza? Então, como que nós começamos essa perspectiva? A primeira coisa que nós temos que saber é que quando nós falamos sobre o planejamento ou a OTP, a Organização do Trabalho Pedagógico, OTP, é necessário a gente perceber que ela é organizada através de três ações, 3 elementos que são fundamentais. Quais são esses elementos? Isso mesmo. O primeiro elemento é o currículo. O segundo elemento é a didática. E o terceiro elemento é a avaliação. Ou seja, no nosso dia a dia em sala de aula, nós trabalhamos com o currículo, que é algo que nos orienta. Nós trabalhamos com a didática, que é exatamente o nosso processo didático do dia a dia de executar o motivo pelo qual nós estamos em sala de aula, e nós trabalhamos com a avaliação, que é a forma de avaliar ali os objetivos, se eles foram alcançados ou não, né? Então, nós temos aí esses 3 elementos. Primeira coisa que você tem que saber, então, falamos em organização do trabalho pedagógico, temos que lembrar em currículo, temos que lembrar em didática e nós temos que lembrar sobre a avaliação. Beleza? Então, olha aí no material para a gente compreender bem, né? Compreender bem. Então, olha lá, está aí todo o conteúdo. Organização do trabalho pedagógico. Nós temos que lembrar sobre o currículo, sobre a didática e sobre a avaliação, ok? Quando nós falamos sobre a didática, dentro da perspectiva da organização do trabalho pedagógico do nosso dia a dia em sala de aula, que é o que o título nos leva, o termo didática está diretamente vinculado ao PEA, ao processo de ensino e aprendizagem que nos orienta no nosso dia a dia e que nós utilizamos no nosso dia em nossas práticas didáticas, independentemente da disciplina em que atuamos, independentemente se somos professores pedagogos que trabalhamos várias disciplinas do 1º ao 5º ano, se somos professores de específica, de história, geografia, química, física, português, artes, ciências e qualquer outra, né, educação física, né? Então, independentemente da disciplina, nós temos um
processo de ensino-aprendizagem. Esse processo de ensino-aprendizagem, né, ele se encontra dentro da perspectiva do PEA, dentro da perspectiva da OTP, que seria o processo de didática. Beleza? Então, olha o conjunto de informações que nós já temos e nós temos que levar para a prova. Quando falamos em organização do trabalho pedagógico, é um conjunto de ações: currículo, didática e avaliação. Quando falamos em didática, nós estamos falando basicamente sobre o processo de ensino-aprendizagem. A partir daí, o que nós precisamos fazer é destrinchar cada um desses elementos, compreendê-los nos seus pormenores da forma mais bem organizada possível. E, obviamente, seguindo a ordem, então, da própria organização do trabalho pedagógico, o primeiro elemento que precisamos conhecer é o currículo. O currículo por si só, ele tem muitas informações e ele é extremamente importante para fins de prova, ok? Então, pensamos no currículo como um elemento curricular. Quando nós falamos sobre o currículo, nós temos que pensar um currículo em várias esferas, porque o examinador pode utilizar terminologias diferentes ao serem tratadas sobre o currículo para nos confundir na hora da prova. Para não deixar ser confundido, é necessário então conhecer essas terminologias e aplicá-las corretamente. Beleza? Como que é isso, professor? Então vamos lá. Quando nós falamos sobre o currículo, primeira coisa, nós precisamos entender que o currículo ele pode ser organizado através das fases ou níveis, tá? Pode ser chamado de fases ou níveis. Além dessa organização das fases e dos níveis, o currículo pode ser organizado através das teorias. Então, fases e níveis é uma coisa, teorias é outra coisa, beleza? Além das teorias, ele ainda pode ser organizado pelas manifestações do currículo. Então, teoria é uma coisa e manifestação é outra coisa, fases e níveis é outra coisa. Além das manifestações, ele ainda pode ser organizado pelos tipos de currículo, que tipo é diferente ali de manifestação, que é diferente de fase. Então, são tipos de currículo, né? E ainda ele pode ser organizado, conforme o Zabala, né? Sobre as habilidades e competências desse currículo, né? Então é uma outra forma de analisar o currículo e ele ainda pode ser avaliado pelas concepções e organização curricular, que é uma outra demanda, que é diferente do tipo, que é diferente do nível, né, que é diferente das habilidades curriculares. Então, as concepções e a organização curricular. Primeira coisa, então, ao entender o currículo, é entender que o examinador ele pode usar qualquer uma dessas terminologias. E cada uma dessas terminologias significa algo diferente, algo distinto, tá? Algo distinto. Como que nós não deixamos nos enganar pelo examinador? As conhecendo, e as conhecendo bem, beleza? Então, vamos lá, vamos conhecê-las nos seus pormenores. Primeira coisa, fases e níveis do currículo. As fases e níveis do currículo está relacionada, né, à perspectiva da formação curricular até a aplicação curricular, beleza? Então, quando falamos em fases do currículo, nós estamos falando desde a sua criação, né, até a sua aplicação, né, e o objetivo da aplicação daquele currículo. Ok? Como é que isso funciona? Primeiro, as fases e níveis dos currículos, eles são organizados de seguinte maneira. Primeiro, o currículo de forma prescrita, oficial, formal, tá? Essa forma prescrita é aquela que é um documento, tá? Então nós recebemos um documento curricular e aquele documento é o currículo formal. Se eu fosse fazer uma associação simples, qual é o currículo formal para esse concurso público da Secretaria de Educação do Distrito Federal 2022? Isso, o currículo formal é o edital. No edital lá está dizendo os tópicos do currículo formal. Então tudo aquilo que eu estou trabalhando com vocês é de acordo com aqueles tópicos que estão no edital. Aqueles tópicos nos fundamenta, é o que está prescrito, é o que é oficial, beleza? Então quando falamos em fases e níveis curriculares, ele começa com a perspectiva do currículo prescrito. Depois que o currículo é prescrito, esse currículo ele é apresentado aos professores.
por exemplo, através do livro didático. Então, os livros didáticos, eles ficam de acordo com as perspectivas curriculares, né? Entre elas, por exemplo, a própria BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, né? Então, eles ficam de acordo com elas e são apresentados ao professor já ali dentro de uma formação. Depois disso, os professores pegam esse currículo, né, e o que lhe é apresentado, né, pega isso e modela esse currículo às suas práticas, às suas ações, ao seu dia a dia, aos seus objetivos, porque objetivo é palavra de ordem. Quando nós falamos de ação do professor, tudo começa pelo objetivo, mas daqui a pouquinho nós falamos melhor sobre isso. Então ele modela aos seus objetivos, o professor faz isso, tá? E ele faz isso em ação, ou seja, em aula, então ele transforma aquilo que era letra em um determinado papel, em uma prática escolar, acadêmica, de processo de ensino-aprendizado no dia a dia, né? Em ação, em aula. Ele é realizado, né? E aí essa realização, esse currículo, depois de realizado, é necessário fazer o processo de avaliação, não necessariamente depois, porque essa avaliação ela pode ser continuada, né? Mas a avaliação está relacionada ao próprio aspecto da própria ação do professor, da aula em relação àquela demanda curricular, tá? E dentro dessa avaliação, entendemos e avaliamos aquele processo e o resultado, portanto, o avaliado dentro deste aspecto, beleza? Ok, essas são as fases. O grande segredo aqui, de fato, é compreender que existem fases, desde o currículo formal, do prescrito, né, até o processo avaliativo do aluno, né? Mas, além disso, a gente precisa entender o seguinte, é um dos aspectos primordiais que o examinador gosta de cobrar em prova, que eu e você, que todos nós, os professores desse país, estão diretamente ligados à formação curricular de nosso país. Portanto, para fins de prova, né, o professor é importante em todas as fases do currículo. Então, o professor é importante na fase da elaboração do currículo prescrito. Ok? O examinador pode tentar te induzir entender que o professor só passa a ser importante pós-prescrito. Não, nós somos importantes ainda na prescrição curricular. É por isso que nós participamos de conferências de educação, conferência nacional, conferência estadual, conferência municipal, né? Nós estamos ali em contato diretamente com os conselhos de educação, Conselho Nacional, Conselho Municipal, Conselho Estadual, Conselho de Educação do Distrito Federal. Isso significa que nós participamos de todas as fases e o professor é uma peça fundamental, indispensável nas fases curriculares. De boa? Beleza? O primeiro tópico foi tranquilo, né? Depois que nós entendemos essas fases, chegamos num outro título que o examinador pode cobrar em nossa prova, que é a questão das teorias sobre o currículo. Quando nós falamos em teorias sobre o currículo, existe basicamente um conjunto de 3 teorias. Essas teorias estão muito vinculadas, relacionadas à própria perspectiva histórica da formação da educação brasileira. Essa perspectiva histórica da formação da educação brasileira, nós estudaremos mais profundamente lá em tendências pedagógicas, ou no conjunto de assuntos vinculados às tendências pedagógicas, tá? Mas já é necessário a gente perceber que existe percepções de teorias educacionais diferentes. Primeiro, que a gente tem que entender é que são 3 teorias, tá? 3 teorias que costuma-se cair em prova. 3 teorias. A primeira teoria é a formação inicial da educação. É exatamente a teoria tradicional da educação, aonde que o foco está no indivíduo e na formação acadêmica e intelectual daquele indivíduo, o ofertando uma perspectiva de um acesso a uma cultura intelectual individualizada. Beleza? Tá? Então está ali basicamente na perspectiva de que existe
algo a ser ensinado e algo a ser aprendido. E esse é o grande foco da teoria tradicional, ok? Além da teoria tradicional, existe a teoria crítica. A teoria crítica, ou as teorias críticas, elas estão relacionadas a uma mudança de percepção da tradicional. A tradicional, ela era uma teoria do consenso, tá? Do consenso. Ela não exerce uma perspectiva voltada para a transformação da sociedade, mas sim para a manutenção da sociedade. As críticas é o inverso disso. As críticas não é uma teoria do consenso. As críticas são teorias vinculadas ao conflito. Por quê? Porque elas desejam transformar a sociedade. Então, a perspectiva da teoria crítica é que a educação é uma forma importante de transformar a sociedade dentro de uma perspectiva progressista da educação. Beleza? Então eu tenho a tradicional, eu tenho a teoria crítica, que é uma perspectiva progressista da educação. Certo? Beleza? Show. Tá? Mas nos últimos anos surge uma outra teoria da educação, que é a teoria pós-crítica, ou teorias pós-críticas. Essas teorias estão relacionadas a uma, digamos, a uma nova percepção da própria teoria crítica, porque a teoria crítica estava diretamente associado a uma perspectiva política e econômica muito vinculada a percepções do capital, ou de uma perspectiva marxista do capitalismo, do proletário versus burgueses. Então a perspectiva crítica era uma perspectiva focada nessa ação econômica primordialmente. Quando surge a teoria pós-crítica, ela exerce então um outro foco nos aspectos do currículo educacional. Ela vai para uma pauta identitária, ou melhor, para pautas identitárias. Então, a teoria da concepção do currículo pós-crítico está relacionado a pautas identitárias e a vários tipos de pautas identitárias. Tá? Entre essas pautas nós podemos citar ali questões de gênero, questões de racismo, entre outras pautas. Beleza? Então ela pretende, obviamente, exercer uma ação transformadora, progressista no ambiente cultural da sociedade, e para que essa transformação social progressista possa acontecer, utiliza-se o ambiente escolar como elemento fundamental para esse processo, através da perspectiva da teoria pós-crítica. Entendemos as teorias? É isso, tá? Show. Só que eu preciso trocar uma ideia com você, porque, como eu disse, essa aula é focada no concurso da Secretaria de Educação do DF. Então, já preciso te informar. Basicamente, nos documentos de todo o Brasil, mas, no nosso caso, no Distrito Federal, né, estar claro e preciso dentro ali, né, dos currículos, né, da ação curricular em movimento do Distrito Federal, que o Distrito Federal, a educação pública no Distrito Federal, quando se fala em teorias curriculares, é utilizada no DF as teorias críticas e as teorias pós-críticas. Então, os documentos no DF que falam sobre teorias curriculares afirmam que no Distrito Federal nós utilizamos a teoria crítica e a teoria pós-crítica. Não estamos associados à teoria tradicional. Beleza isso? Tranquilo? É o fato, tá? É o fato. Ok? Show, show, show. Então, nós vimos aqui, destrinchamos a perspectiva das fases e níveis, destrinchamos a perspectiva das teorias, né? Só uma observação para o desencargo de consciência: nós não podemos confundir teorias curriculares com experiências curriculares. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confunda esses dois elementos, tá? A teoria curricular são essas três: tradicional, crítica e pós-crítica. Ponto, tá? Dentro dessas ações existem experiências curriculares, como, por exemplo, no próprio Brasil, né, a experiência freiriana foi uma experiência curricular
né, que acontece no Brasil ali, encabeçada por Paulo Freire, pelo professor Paulo Freire. Beleza? Então, não confunda. Teoria é uma coisa, experiência curricular é outra coisa, e as experiências curriculares, elas não são estudadas nos currículos. Não, elas são estudadas nas suas próprias experiências. Tá? Então a gente cita, por exemplo, a experiência curricular do Paulo Freire quando a gente estiver estudando lá teorias vinculadas ao processo histórico da formação educacional brasileira, fundamentado nas tendências pedagógicas, ok? Mas experiência é uma coisa, teoria é outra, teorias são essas três. De boa? Tranquilo? Show, show, show. Depois que nós falamos sobre as teorias curriculares, nós chegamos nas manifestações curriculares, na perspectiva de manifestações curriculares. O que são essas manifestações curriculares propriamente dito? O microfone está caindo aqui, deixa eu arrumar. O que são essas manifestações curriculares? Bora, microfone, colabora. Beleza. Ó, o que são essas manifestações curriculares? As manifestações curriculares são como os currículos se manifestam. Como que o currículo se manifesta? Aonde que ele se manifesta? Quais são as perspectivas dessa manifestação? Beleza? As manifestações curriculares, elas são organizadas em uma perspectiva progressista, e é dividida essas manifestações curriculares em três formas de manifestação. A primeira manifestação é a ideia da manifestação do currículo formal. Além do currículo formal, nós temos uma outra forma, que é o currículo real. E além da manifestação do currículo real, existe uma outra, bastante citada por Paulo Freire, que é a manifestação do currículo oculto. Então você tem a ideia do currículo formal, do currículo real e do currículo oculto. O que eu tenho que saber sobre essas três? Primeiro, que são manifestações do currículo e não títulos. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, a partir do momento que eu sei que são manifestações, que manifestações são essas? Muito simples. A manifestação do currículo formal é exatamente o currículo prescrito, o currículo oficial, o currículo que está escrito. São os documentos curriculares que nós, professores, recebemos e que ajudamos a formar. Então, quando falamos em um currículo formal, é aquele que está escrito. Muito simples, né? Currículo formal é aquele que está escrito, que irá orientar um respectivo sistema de ensino, que irá orientar o sistema de ensino de um município, o sistema de ensino de um estado, o sistema de ensino do Distrito Federal. Beleza? Então há um currículo formal. Forma mais simples é aquele que está escrito. Além do currículo formal, existe o currículo real. O que é o currículo real? É exatamente a ação do professor no fundamento daquele currículo dentro do processo de ensino e aprendizagem. Como assim, Kennedy? Muito simples, muito simples. Aqui eu estou utilizando um currículo formal. Qual o currículo formal que eu estou utilizando? O edital. O edital é o meu currículo formal aqui, é o que está escrito. Tá? E aí eu venho e exerço uma ação didática para te levar a compreender aquilo que de fato o edital deseja. Quando eu tiro do que está escrito e eu levo para uma ação didática pedagógica, ele deixa de ser um currículo formal e passa a ser de fato um currículo material. Beleza? Show? Tranquilo? Entendemos? Currículo material. Currículo material é exatamente o currículo real, ou seja, ele se materializa nas ações da relação didática entre professor e aluno. Isso é o currículo real. De boa? Ok. Só que, além da ação do currículo formal e do currículo real, existe uma outra manifestação, que é a manifestação definida como currículo oculto.
O currículo oculto é tudo aquilo que é implícito, tudo aquilo que está associado à formação, ao conhecimento, à moral, à ética, aos costumes daquele que está exercendo a ação curricular. Por exemplo, vocês irão perceber o seguinte, que em minhas aulas, por exemplo, quando eu encerro uma aula, eu costumo dizer muito obrigado e que Deus abençoe. Quando eu falo e que Deus abençoe, não está associado a um currículo formal. Lá no currículo formal não está associado a uma ação religiosa específica de crença em um determinado Deus. Não está, tá? Então, eu não levo essa ação vinculada a um currículo real. O currículo real é exatamente a transformação daquilo que está escrito na prática pedagógica do processo de ensino-aprendizagem. Mas quem está ministrando a aula sou eu. E até hoje eu não aprendi ir e ficar. Não, quando eu vou, eu vou. E quando eu vou por inteiro. Quando eu estou ministrando essa aula, quem está ministrando essa aula é o Kennedy. Se é o Kennedy, vem juntamente com o Kennedy toda a minha formação, todos os meus valores, tudo aquilo que eu acredito ou deixo de acreditar. Portanto, durante todo o processo da minha aula, terá elementos que podem ser caracterizados como currículo oculto, elementos dissociados do currículo formal, mas que quando eu entro no currículo real, na sua aplicação, eles vêm junto porque quem está lá sou eu. Então o currículo oculto está associado a esses tipos de elementos. Beleza? Um exemplo histórico, inclusive já muito utilizado em sala de aula, quando se fala em currículo oculto, são de livros didáticos, principalmente livros didáticos ali do século passado, da década de 90, que tinha, por exemplo, no livro didático ali uma família, e a família era uma família branca, por exemplo, de pessoas brancas, e tinha ali uma empregada doméstica, e a empregada doméstica era uma mulher negra, né? A ação básica é que essa imagem, essa figura, há um currículo oculto. Tá? O currículo oculto é a tentativa, pelo menos em teoria, a tentativa da normatização, né, de que famílias são de pessoas brancas e que pessoas negras servem para servir pessoas brancas. Isso é um currículo oculto que, graças ao meu bom Deus, ao currículo oculto aí sendo aplicado novamente, quando eu falo graças ao meu bom Deus, é um currículo oculto, beleza? Porque graças ao meu bom Deus, você tem elementos de mudança nos últimos anos considerável em relação a isso nos livros didáticos e nos ambientes escolares. Beleza? Tá? Então o currículo oculto é aquele que tanto o professor quanto materiais didáticos levam sem ser a intencionalidade do currículo formal sendo aplicada no currículo real. Beleza, entendemos as manifestações. Então quando falamos em manifestações, são diferentes ali de teorias que são diferentes de tipos de currículo. Ok? Vamos falar agora de uma outra ação, dos tipos de currículo. Os tipos de currículo, a ação dos tipos de currículo é que existe basicamente dois tipos de currículo. Dois tipos. Tipo não é teoria. Existe o tipo crítico. Não, não existe o tipo crítico. Porque crítico é a teoria curricular. Beleza? Os tipos curriculares existem de dois tipos. Existe o currículo fechado e existe o currículo aberto. O currículo fechado e o currículo aberto. É muito simples essa percepção. O tipo de currículo fechado é aquele currículo onde as ações que lá se encontram são inabaláveis, são irretocáveis. Né? Se eu trabalho em uma instituição onde que é utilizado um currículo fechado, nada pode ser feito. Eu tenho que trabalhar aquele currículo e ponto, acabou. Certo? Porque ele é fechado, ele não abre espaços para ações externas ou mudanças, mesmo que pontuais. Tranquilo? É um tipo curricular, ok? Não, em grande escala, pelo menos, não aplicado no Brasil aí nos últimos anos, pelo menos a partir da redemocratização de nosso país. Tá? Atualmente, o tipo curricular que é utilizado em nosso país é exatamente o tipo de currículo aberto. É aquele que pode ser
modificado, tá? Não necessariamente em letras formalmente, mas na ação do professor, coisas podem ser acrescentadas, ações podem ser acrescentadas, podem trazer o currículo para a realidade daqueles alunos que lá estão. E isso se encontra, né, diria, já na própria Constituição Federal, na LDB está muito clara quando ele fala que o currículo tem que ter uma parte de uma base nacional comum e uma parte diversificada, está lá na LDB. Atualmente, com a organização da Base Nacional Comum Curricular, que é um elemento orientador curricular. Olha a questão de prova de BNCC, tá? Não é nem daqui, de BNCC, já entregando para você. A BNCC não é um currículo, não, tá? Não é. É um orientador curricular. Ela por si só não é um currículo, tá? Então, quando nós entendemos a Base Nacional Comum Curricular, ela está associada a um tipo de currículo aberto. Tá? E não um currículo fechado, fechadinho, bonitinho. Porque o aberto ele pode ser colocado ações, parte diversificada, associada a cada município, a cada realidade escolar. Então, os tipos curriculares são associados a esses elementos. De boa os tipos? Foi? Então já foi tipos, já foi aí as manifestações, já foi as teorias e as fases e os níveis. Agora, nós vamos tratar de uma ação que o Zabala trata muito bem, que são as habilidades e competências do currículo, né? A BNCC, já que eu citei ela trata sobre isso, ela trata um pouco diferente do Zabala, e eu acredito mais lá na BNCC tratando sobre isso do que aqui. Mas para os encaixes de consciência, como é um elemento importante dentro dos currículos, vamos falar um pouquinho. Quando a gente fala sobre a ação das habilidades e competências do currículo, é que a gente precisa entender que o currículo ele tem habilidades e competências a serem aplicadas dentro do processo de ensino-aprendizagem. E que competências e habilidades são essas? Primeiro, as habilidades e competências conceituais. Tá? As pessoas precisam compreender os conceitos, resumidamente é isso. Conceitos, princípios, leis, regras, normas, tá? Então, conceituais. Depois que esse currículo estabelece a ação conceitual, não necessariamente depois, porque os três podem acontecer ao mesmo tempo, mas são três para a gente separar didaticamente, tá? Então, aprender o conceito é necessário ter a aplicação desse conceito. Aplicar, né, na realidade, o estudante precisa aplicar na realidade aquilo que ele conhece, aquilo que ele estudou, aquilo que ele aprendeu de conceito. Isso é a habilidade procedimental, procedimentais conforme o Zabala. Tá? Então, a habilidade procedimental conforme o Zabala. Tá? E essa ação de levar ao dia a dia aquilo que aprendeu, que é o conceitual, né, leva-se e está inserido dentro desse contexto as questões da atitude desses indivíduos, a atitude dessa sociedade. Portanto, um currículo ele vai levar conceitos, procedimentos, né, e ainda ele deseja que esses seres humanos tenham atitudes. Essas atitudes estão associados a questões de valores, princípios morais e éticos. Beleza? Tá? Isso aqui é importante. A BNCC se aprofundou um pouquinho mais, né? Então acredito mais lá na BNCC do que aqui. Então, por enquanto, é isso. Ok, falamos sobre habilidades e competências. Saindo das habilidades e competências, nós chegamos então nas concepções de organização curricular. Concepções de organização curricular, cuidado, concepção de organização curricular não é teoria curricular. Teoria é uma coisa, concepção é outra. O examinador tende a tentar confundir as duas, tá? Teoria é uma coisa, concepção é outra. As concepções curriculares estão extremamente associadas ao processo educacional organizado no tempo e no espaço, ou seja, na história da humanidade, seja no campo do próprio planeta Terra ou, mais especificamente no nosso caso, no Brasil. Tá? Então, quando a gente fala de concepções de organização curricular, são concepções, são pensamentos, como que um currículo precisa ser organizado e como que isso foi pensado no decorrer da história. Tá? Basicamente é isso. Então, essas concepções estão muito ligadas às tendências pedagógicas. Na verdade, tendência pedagógica é uma das bases para conhecimentos pedagógicos. Tá? Sempre volta a elas. Por isso que é muito importante conhecer bem ali as tendências pedagógicas. Certo?
Então, olha lá, concepções dessa organização. Primeiro, concepção é o currículo tradicional, que está associado à tendência pedagógica tradicional, tá? Onde que a aprendizagem se resume a conteúdos, a disciplinas, tá? A disciplinas e conteúdos. Então, a concepção tradicional está associada a esse. Uma outra concepção que nós temos dentro da ação curricular é a concepção do currículo racional tecnológico, ou, novamente, uma perspectiva de uma tendência pedagógica, de uma concepção pedagógica, chamada tecnicismo. Então, o currículo racional tecnológico é aquele currículo associado à necessidade do mercado, a de um mercado socioeconômico que precisa ser atendido e que precisa de mão de obra, né, que atende a essa demanda, mantendo ali um status quo sobre esse elemento. Então, o currículo racional tecnológico tem a ver com a percepção do tecnicismo. Beleza? Show? Tá? Você só vai compreender tecnicismo, escola tradicional, né? A tradicional lá nas tendências. Então, precisa estudar fortemente lá para compreender tudo isso que o currículo está aqui se aprofundando. Mas aqui você já precisa entender que existem essas concepções para poder, né, levar esse conhecimento sobre o currículo para fins de prova. Além disso, nós temos ainda o currículo progressivista. O currículo progressivista, novamente, uma tendência pedagógica, né? Também pode ser associado a esse currículo dentro da perspectiva curricular de escola nova, através do movimento escola novista que acontece em nosso país, no governo Getúlio Vargas. Basicamente, é uma concepção pedagógica onde que toda a ação curricular deve ser focada no próprio interesse da criança, aonde que ela vai desenvolver a sua aprendizagem fazendo, ela vai aprender a aprender, ela vai aprender fazendo e vai desenvolver a aprendizagem que melhor lhe interessa, tá? Sendo que essa percepção curricular, ela ainda está no campo, cuidado com isso, ela ainda está no campo das tendências liberais, ou seja, ela não quer transformar a sociedade, mas sim a manutenção da sociedade. Então ela não é progressista com eles, com S, não. Na verdade, se você perceber, existe um V aqui, ó. Ela é progressivista e progressivista, escola nova, está associada à tendência pedagógica ou conjunto de tendências pedagógicas liberais. Beleza? Show! Um outro currículo que nós temos é o currículo construtivista, né? Principalmente associado à figura do amadíssimo e queridíssimo Piaget. Então, o currículo construtivista do Piaget também está associado diretamente a uma percepção curricular do desenvolvimento individual, não tendo foco na transformação da sociedade. Tá? Então, o currículo construtivista do Piaget deve estar vinculado à própria percepção do desenvolvimento intelectual das pessoas, ok? Depois desse currículo, aí a gente tem a primeira ação curricular, a primeira concepção da organização curricular dentro das progressistas com S, né? Que é exatamente o currículo sociocrítico ou histórico-crítico, conforme o Saviani. Tá? Quando a gente fala de sociocrítico, a gente está associando muito diretamente as percepções do professor Libânio, as percepções do professor Lucchesi. Né? Quando a gente vai para uma percepção e a terminologia histórico-crítica, a gente está falando sobre as percepções do professor Dermeval Saviani. Tá? Então são ações diferentes, novamente tendências é base para tudo isso, certo? Então é importante compreender essas ações. Então currículo sociocrítico, histórico-social, tal, que, como ele diz, ele deseja então transformar a sociedade através de um conhecimento científico, histórico, fundamentado, e que esse conhecimento sirva como base para a transformação do indivíduo e da sociedade a qual esse indivíduo se encontra. Essa é a percepção do currículo sociocrítico, tá? Do currículo sociocrítico. E aí eu chego na concepção 6. Vou até beber uma água para a concepção 6. Por quê, professor?
que é a concepção 6, que é a concepção curricular de currículo integrado ou globalizado, é uma percepção que se encontra fundamentada atualmente no principal documento curricular que nós temos em nosso país, que é exatamente a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. O currículo integrado ou globalizado de todas essas concepções curriculares, ao meu ver, é a que a Quadrix tem maior chance de cobrar na sua prova. É exatamente o currículo integrado ou globalizado. Integrado ou globalizado. Certo? Exatamente porque ele está lá na BNCC. E qual é a ação? Para existir um currículo integrado e globalizado, aqui eu vou destacar alguns detalhes. Para que ele de fato exista, é necessário que, no mínimo, exista dentro de uma concepção didático-pedagógica no ambiente escolar, dentro de uma interdisciplinariedade. Interdisciplinariedade, professor, vamos devagar com o andor que o santo é de barro. Vai ter uma aula só falando sobre interdisciplinaridade e transdisciplinariedade. Né? Vai estar lá no curso completo essa aula. Mas é importante a gente entender algumas coisas. Para entender interdisciplinaridade, a gente precisa primeiro entender que existe disciplina. Então, o que é uma disciplina? Um conjunto de conhecimentos organizados em uma determinada área. Então, quando eu falo história, é uma disciplina, geografia é uma disciplina, física é uma disciplina, matemática é uma disciplina, português é uma disciplina. Beleza? Disciplinas, certo? Existe a disciplina, que elas são desassociadas. Existe a questão da multidisciplinariedade, ou seja, várias disciplinas. Não é o que ele está falando aqui. Ele não está falando que tem que ter várias disciplinas, não. O que ele está falando é que é necessário existir, no mínimo, a interdisciplinariedade. E para existir uma interdisciplinariedade, é necessário que haja uma coordenação pedagógica entre todas essas disciplinas. Então, de uma forma muito simples para a gente entender, se eu pego ali uma escola de anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, que tem ali várias disciplinas, tem ciência, tem matemática, tem português, com professores de cada uma dessas disciplinas, né? Beleza? A partir do momento que esses professores, eles conversam, intermediados por uma coordenação pedagógica que faz essa intermediação para que eles conversem, que essas disciplinas conversem entre si, passa-se a existir ali a perspectiva da interdisciplinariedade. E essa interdisciplinariedade é fundamental, né, para que haja o currículo integrado e globalizado. Ou seja, para que o currículo integrado e globalizado, ele tem algo que é fundamental anterior. Sem isso não existe. E o que é, pelo menos, a interdisciplinariedade? Quando eu falo pelo menos a interdisciplinariedade, porque sim, a transdisciplinariedade, né, que é uma outra forma de pensar essas disciplinas, né, a transdisciplinariedade também caberia aqui no currículo integrado ou globalizado. Então, precisa ser interdisciplinariedade ou transdisciplinariedade, certo? Beleza? Transdisciplinariedade, por enquanto, está no campo das ideias, tentando ser aplicado, não vi nenhum local ainda que de fato aplica a transdisciplinariedade, certo? Mas, em teoria, ela também caberia dentro do currículo integrado ou globalizado. Beleza? Ok, o que a gente tem que saber ainda sobre essa concepção? Muito simples, que ela surge da teoria crítica. Lembra daquela teoria crítica, que existe 3 teorias? Tradicional, crítica e pós-crítica. O currículo integrado ou globalizado surge de uma teoria crítica, da ação da teoria crítica, beleza? Tá? Ela é contrária à tradicional. Já era, a teoria crítica naturalmente é contrária à tradicional. Então, o currículo integrado ou globalizado é contrário à própria concepção curricular tradicional. De boa? Tá? Também tranquilo. Ela integra pessoas, ideias, instituições e projetos. Né? Então, todos os elementos educacionais, quando a gente fala, por exemplo, daquilo que se encontra lá na própria BNCC, das habilidades que essas disciplinas exercem e necessitam levar aos nossos estudantes através do processo de ensino-aprendizagem, esse elemento, obviamente, ele é
integrado, é por isso interdisciplinariedade, por isso o nome do currículo integrado ou globalizado, estão todos interagindo dentro daquele processo. O currículo é a concepção que se encontra na BNCC, então é um assunto extremamente atual, com muitas chances de cair na sua prova, porque ele se encontra na BNCC. Além disso, ele tem duas características, que são um eixo estruturante, ou seja, uma base comum para todos, uma base comum, e a questão interdisciplinar, ou seja, eixos transversais. Então existe um eixo estruturante, uma base comum, e essa base comum vai conversando entre todas as disciplinas, tendo ali uma coordenação entre todas elas. Né? Essa coordenação é fundamental para que haja interdisciplinariedade. Não existe interdisciplinariedade sem coordenação, gerando essa interdisciplinariedade. Tá? Então isso é o eixo transversal acontecendo. Beleza? Tranquilo? Show, né? Bastante tranquilo. Olha que legal. Então, quando a gente fala sobre o planejamento e a organização do trabalho pedagógico, o primeiro elemento sobre isso é o currículo. Quando nós falamos sobre o currículo, são todos esses elementos, no mínimo, que nós temos que conhecer. Fora os documentos, que aí a gente tem a BNCC, tem as diretrizes curriculares, na própria LDB que trata sobre currículo, né? Mas isso aí a gente vai estudar lá na legislação educacional, certo? Dentro da concepção ali de conhecimentos educacionais e pedagógicos, o currículo nós compreendemos. E já compreendemos que ele é o primeiro fundamento da organização do trabalho pedagógico. Então, quando a gente volta lá, dessa concepção da organização do trabalho pedagógico, o primeiro pontinho nós já finalizamos. Agora nós vamos para o segundo pontinho, que é a perspectiva didática, porque a organização do trabalho pedagógico trata sobre currículo, trata sobre didática e trata sobre avaliação. Agora, nós vamos estudar sobre a didática. E quando nós estudamos sobre a didática dentro da organização do trabalho pedagógico, nós estudamos, juntamente a ela, o processo de ensino-aprendizagem. O processo de ensino-aprendizagem, que é o fundamento dentro dessa concepção didática do dia a dia do professor. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos falando aí sobre a didática, ou melhor, antes de iniciar os nossos trabalhos, eu tenho uma informação a te dar. Logo, aqui abaixo na descrição desse vídeo, você tem 3 links. O link número 1 é o link de material em PDF de apoio a essa aula. Esse material que você está vendo aqui na tela, você tem ele à disposição no link número 1, só ir lá e baixar. O link número 2 é o link de uma playlist gratuita focada no concurso da Secretaria de Educação 2022. Vai lá e assiste algumas aulas gratuitas. E caso você goste da minha didática, se eu estiver ajudando você a compreender todo esse conhecimento pedagógico e levando você a acertar as questões de prova, vá até o link número 3, porque lá tem um curso completo de legislação e de conhecimentos educacionais e pedagógicos focado aí no edital, aonde que lá você vai ter todos os tópicos que eu irei trabalhar especificamente para esse assunto. Lembrando que todos esses tópicos eles vão se encontrando, então nós vamos fechar todo esse assunto aí o mais rápido possível para te levar a essa aprovação. Beleza? Amém? Amém, Senhor. Amém. Beleza. Currículo foi didática. Vamos falar sobre a didática. Quando nós falamos sobre didática, dentro da organização do trabalho pedagógico, ela está associada diretamente ao processo de ensino e aprendizagem, ao PEA. Beleza? Diretamente. Para a gente entender isso, a gente precisa entender, obviamente, o que é essa aprendizagem, então. Para que a gente compreenda a didática, é necessário a gente perceber o que é essa aprendizagem, para ter um processo de ensino dessa aprendizagem. O que é essa aprendizagem? A aprendizagem, quando que ela acontece? Ela acontece de uma forma muito simplista, em 2 formas. Na primeira, uma aprendizagem casual, ou seja, uma aprendizagem não intencional, uma aprendizagem espontânea, certo? Uma aprendizagem espontânea. Essa
aprendizagem casual, essa aprendizagem espontânea, não é o foco da didática. Não, porque se ela é espontânea, ela é casual, ela não é planejada. De boa? Então, para que a gente tenha um processo de ensino-aprendizagem dentro do contexto da didática, é necessário a gente pensar uma aprendizagem que parte de um planejamento. Essa aprendizagem é o que a gente pode chamar, então, de aprendizagem organizada, que é de forma intencional. Então, todo sistema de ensino, ou melhor, todos os sistemas de ensino, porque no Brasil são vários sistemas de ensino. O federal, os estaduais, 26 estados, o do Distrito Federal e dos municípios, 5.000 e lá vai porrada municípios, cada um com seu respectivo sistema de ensino. Então, os sistemas de ensino, intencionalmente, eles levam a uma aprendizagem. E se é intencional, ela precisa ser organizada. E para que ela seja organizada, ela parte então de um planejamento, e esse planejamento ele é sistemático. Ele é sistemático dentro desse objeto. Beleza? Então, a aprendizagem que nós queremos através da didática é a aprendizagem organizada. Não que a aprendizagem casual seja ruim, não é, ela é muito boa, mas não é o foco do modelo educacional brasileiro. Nós queremos a aprendizagem organizada. Essa aprendizagem organizada é através, então, do processo ensino-aprendizagem. E o que é esse processo ensino-aprendizagem? Muito simples, Processo é um ato formativo. Isso significa que a aprendizagem ela é processual. Ela é processual. Nós aprendemos, até mesmo de uma forma muito simplista. Nós entramos lá na educação, atualmente, obrigatoriamente, com 4 anos de idade. Vai do 4, aí 4, 5, aí entramos no ensino fundamental. Primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto, até o 9º. Depois ensino médio, primeiro, segundo e terceiro. Beleza, há um processo? Há um processo. Até quando a gente pensa na organização anual do ano letivo brasileiro, a gente percebe claramente que ela é processual. Então, toda aprendizagem, aonde que nós levamos a didática como um elemento, ela é processual. Óbvio que existe aprendizagem casual que não é processual, mas não é o foco da educação brasileira. O nosso foco é a processual, que ela é ali algo formativo. Essa ação desse processo é necessário que tenha uma ação ofertada. Essa ação ofertada, nós, professores, estamos vinculados diretamente a ela, que é a ideia do ensino. Então, nós ensinamos. A forma de ensinar existe várias, mas o que a gente precisa entender é que nós ensinamos. Então, dentro dessa atividade, há o processo e há o ensino. E nós ensinamos para quê? Nós ensinamos para que alguém aprenda. Por que eu estou aqui falando? Eu estou aqui falando para que alguém aprenda, para que uma pessoa que possa, porventura, estar assistindo essa aula, possa aprender alguma coisa. Então, é óbvio que esse ensino deseja levar à aprendizagem. E o que é essa aprendizagem? De uma forma muito simples, é exatamente o processo de assimilação de qualquer conhecimento. É uma assimilação conceitual, usar o Zabala, por desencargo de consciência. A gente viu agorinha as habilidades, ali do currículo. Então, ela tem que ser conceitual, um conceito, atitudinal, gera ali uma atitude sobre esse elemento, Então, é importantíssimo que essa aprendizagem, esse processo de assimilação de aprendizagem aconteça. Por isso que, ao falar de didática, não podemos falar de didática dentro da organização do trabalho político-pedagógico sem falar do processo de ensino-aprendizagem, porque é aonde que nós queremos aplicar essa didática. Beleza, mas como que nós aplicamos, então, esse processo de ensino-aprendizagem? Qual é o elemento norteador da didática desse processo de ensino-aprendizagem? Isso aqui já caiu em prova algumas vezes e é algo extremamente simples. Todo o processo ensino-aprendizagem, ele tem alguns elementos, mais especificamente 3 elementos, e tem como consequência um 4º elemento, Um 4º elemento. Como assim, professor El? Todo componente inicia-se, então, do processo ensino-aprendizagem, inicia-se com um objetivo a ser alcançado.
depois desse objetivo, um conteúdo a ser aplicado, estudado, e depois um método, como nós vamos levar esse método. Quando a gente fala sobre o processo de ensino-aprendizagem, ele é estabelecido nesses três, no objetivo, no conteúdo e no método. Isso significa que, por mais que eu separe aqui objetivo, conteúdo e método, o que a gente precisa levar para a prova, sim, irei trabalhar separado, porque didaticamente eu entendo que separado é melhor. Mas o que a gente precisa levar para a prova é que dentro desses três há uma unicidade, né? Uma unicidade indispensável. Então, objetivo, conteúdo e método, eles são trabalhados com uma unicidade indispensável. Indispensável. Eu não consigo trabalhar um sem trabalhar o outro. Ah, vou trabalhar só conteúdo sem objetivo. Se você trabalhar conteúdo sem objetivo, você não está dentro de um elemento de processo ensino-aprendizagem, pelo menos tecnicamente falando. Eu vou trabalhar um método. Um método sem um objetivo, sem um conteúdo, não há um processo de ensino-aprendizagem. Eu tenho um objetivo tal, mas se você não estabelecer ali um conteúdo para alcançar aquele objetivo e um método para alcançar, você não está trabalhando dentro de uma perspectiva do processo de ensino-aprendizagem. Essas três são ali, elas têm uma unicidade indispensável. É o primeiro elemento, tá? O conjunto dessas três, no decorrer das três, inclusive, não só ao final, tá? Mas no decorrer dessas três ações, nós temos um outro elemento que eu coloco aqui, né? A gente precisa entender que ele estar ali no decorrer das ações, ele não faz parte diretamente do P, né? Mas como consequência natural do processo de ensino-aprendizagem, que é a avaliação. A avaliação. Beleza? A avaliação. Ok. Agora, o que é cada um deles? De uma forma muito simples, no próprio material, vamos lá. Objetivo é a finalidade, é para quê? Tá? Objetivo. Então, quando eu vou lá na BNCC, por exemplo, eu pego lá uma habilidade que eu quero trabalhar, né? Aquela habilidade, ela está me sugerindo ações onde que dentro dessas ações nós vamos ter ali objetivos a serem alcançados. Beleza? Então, tudo começa pelo objetivo. É isso mesmo. Isso já caiu em prova várias vezes, preste atenção. Dentro do processo de ensino-aprendizagem, tudo começa pelo objetivo. Não começa pelo conteúdo, começa pelo objetivo. Vou dar uma aula de história, vou falar sobre Grécia. Grécia antiga é o conteúdo. Eu não vou elaborar a minha aula iniciando ali o assunto de Grécia Antiga como conteúdo sem ter estabelecido um objetivo. O objetivo é fundamental. Como assim, Keningé? O objetivo, por exemplo, de reconhecimento da democracia e da cidadania, né, no mundo grego, associado à concepção de cidadania e democracia no mundo atual. Então, há um objetivo, né? E aí dentro daquele objetivo, entendendo aquele objetivo, aí sim eu levo a um conteúdo, e não o inverso. Eu não começo pelo conteúdo e depois o objetivo. Na verdade é o objetivo, e aí depois do objetivo o conteúdo. E aí sabendo qual é o conteúdo, eu estabeleço os métodos. Então neste caso, né, a ordem dos tratores altera o viaduto, você não pode alterar os tratores, porque senão altera o viaduto. A ordem dos fatores altera o produto, então você não pode alterar os fatores, é exatamente nessa ordem. Beleza? A ordem dos pastores altera o culto, então você não pode alterar a ordem dos pastores, tem que ser exatamente nessa ordem, tá? Não pode haver alteração. Entendendo isso, então precisamos conhecer cada um deles. Vamos começar pelo primeiro a ser pensado, o objetivo. O que é o objetivo? A finalidade. Para que eu vou me esforçar ministrando essa aula? Qual é o meu objetivo aqui? Meu objetivo, eu tenho alguns, mas o objetivo que eu quero expor para você é simples. O meu objetivo é com que você passe no concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal 2022. Amém? Amém, Senhor. Isso é o objetivo. A partir do momento que eu tenho esse objetivo, aí eu estabeleço as outras coisas. Porque o objetivo é a finalidade. É a finalidade. Então, finalidade é fundamental. Beleza? Então, objetivo, finalidade. Elas são primordiais, elas são fundamentais.
Elas são as primeiras a serem pensadas. O objetivo sempre é o primeiro a ser pensado. Para fins de prova, primordialmente. Na prática, professor, na prática eu começo com o conteúdo, depois... A prática não é o que cai em prova. O que cai em prova é a teoria. Então aqui, ó, objetivo é a primeira coisa a ser pensada, tá? Por que o objetivo é importante? Porque o objetivo busca a clareza. Quando eu falo que o meu objetivo aqui é fazer com que você seja aprovado em um concurso, esse objetivo me busca clareza. Não me faz aqui ficar contando história da carochinha para você. Coisas que não irão te levar ao seu aprendizado. Os meus exemplos, meus poucos exemplos, são focados no próprio aprendizado para fim de acertar uma questão de prova, né? Então, é um elemento importante o objetivo, porque ele traz clareza ao que nós queremos alcançar, tá? Então, ele busca clareza. Beleza, tá? A organização dos objetivos. Aqui a gente tem algumas coisas. Primeiro, organização dos objetivos. Nós temos objetivos gerais e sociais. Os objetivos gerais sociais estão associados ao próprio sistema escolar, à escola e ao professor. Somos nós que estamos vinculados a essa percepção, ou seja, a percepção da sociedade que está à nossa volta. Então, são os objetivos gerais ou objetivos sociais que nós queremos alcançar. Ok? Tá? Objetivos específicos escolares é exatamente uma intencionalidade específica para aquela disciplina. Uma intencionalidade específica para aquela disciplina. Um objetivo específico naquela disciplina aplicada. Ou no conjunto de disciplinas de forma interdisciplinar. Tá? Então, há um objetivo específico. Então, resumidamente, quando a gente fala em objetivos, nós temos que levar em considerações objetivos gerais, que está mais vinculado à sociedade à nossa volta, e objetivos específicos, que está mais vinculado à intencionalidade disciplinar daquilo que precisamos ministrar, conforme o currículo nos apresentou. Lembre-se que tudo isso é fundamentado em um currículo, naquilo que nós já vimos até aqui. De boa? Tranquilo? Show, né? Show. Então esses são. Quais são as referências para a formulação de um objetivo? Isso cai bastante em prova, a Quadrix gosta muito. Quando a gente fala em referências para formação de um objetivo, né, é necessário a gente perceber que basicamente nós temos 3 referências fundamentais. Da onde que nós tiramos os nossos objetivos? Essa que é a pergunta. Da onde que eu tiro o objetivo? Da onde você tira o objetivo dentro de um modelo de educação formal, da educação básica brasileira? Da onde nós tiramos os nossos objetivos? E a resposta é de 3 referências fundamentais, que são, primeiro, a legislação educacional. O que a lei determina. Seja ela legal, seja ela infralegal, como, por exemplo, a própria BNCC é infralegal, é uma resolução, né, do Conselho Nacional da Educação, beleza? Então, a legislação educacional, certo? É um dos lugares que nós tiramos os nossos objetivos. Além disso, do conhecimento produzido pela humanidade ao longo de toda a história. Ou seja, nós somos professores, um dos nossos fundamentos é o estudo. Nós estudamos o tempo todo, pelo menos deveríamos, né? Sendo assim, nós temos um conhecimento trazido pela humanidade. E não, aquele que nós não sabemos, existe bibliotecas, existe hoje até mesmo um negocinho chamado Google. Eu só espero que não fiquemos apenas no conhecimento do Google, né? Mas há uma ação importante desse processo, que é o conhecimento que a humanidade criou, seja ele científico, seja ele cultural, certo? Seja ele artístico. Então há um conhecimento pré-definido. Esses conhecimentos pré-definidos, históricos, criados pela humanidade, né, são referências para estabelecimento de um objetivo, para estabelecer qual objetivo a ser alcançado, tá? E por fim, obviamente, se eu tenho dentro desses objetivos, os objetivos gerais, objetivos específicos, eu preciso ter uma referência dentro do âmbito dos objetivos gerais. Os objetivos gerais, conforme nós vimos, está bem aqui, ele está vinculado ao aspecto social, da relevância social que esse objetivo pode ter. Portanto, também é um fundamento, é uma referência fundamental para estabelecimento dos objetivos, né? Ali uma necessidade ou uma expectativa da maior parte da sociedade.
quando a gente fala uma expectativa da sociedade, seja uma sociedade no seu sentido amplo, de toda a sociedade brasileira, ou até mesmo uma sociedade no seu sentido restrito, uma sociedade educacional, uma comunidade escolar, especificamente dentro daquele objetivo. Tá? Então, objetivos, referências fundamentais, estão associadas a esse elemento, estão associadas a essa estrutura. Então, quando a gente fala sobre objetivo, nós temos 3 referências. Primeira, legislação. Segunda, conhecimento produzido pela humanidade no decorrer da história. E terceiro, ali, necessidades e expectativas da própria sociedade sobre o motivo pelo qual existe a ação educacional. Beleza? Essas 3 você tem que lembrar como referências do objetivo. De boa? Lembrando que nós estamos falando do PEA, da didática. Nós já falamos sobre currículo, agora nós estamos falando sobre didática, tá? Uma está associada a outras porque ambas estão dentro da organização do trabalho pedagógico. Beleza? Show! Depois que nós entendemos que existem os objetivos, olha aí, ó, falamos do objetivo. Nós precisamos ir lá no conteúdo, certo? O que é esse conteúdo? Da onde que nós tiramos ele? Tá? Como é que nós selecionamos esse conteúdo? Então vamos lá. Quando a gente fala sobre conteúdo, primeira coisa é a seleção de conteúdo. A seleção de conteúdo é necessário, é obrigatório, é indispensável a aplicação nesse conhecimento de todas essas ações aí. Todas elas estão hoje diretamente vinculadas à própria BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e vários autores falavam nela, inclusive o próprio Zabala, que eu já citei anteriormente. Então, dentro da seleção de conteúdo, levando em consideração que a primeira coisa que foi escolhida foi o objetivo, é necessário estabelecer que conteúdo é esse. E aí esse conteúdo, nós levamos em consideração o conhecimento, nós levamos em consideração a habilidade, nós levamos em consideração as atitudes, os valores e os hábitos. Beleza? Conhecimento, habilidade, atitudes, valores e hábitos. Por incrível que pareça, é um assunto que cai bastante em prova e é muito simples. E só cai porque, como essa perspectiva ela é obrigatória, o examinador entende que você precisa conhecê-las. Então ele mistura, ele coloca outras formas de selecionar conteúdo, mas as outras formas não existem para esse fim. Tá? Pelo menos dentro da perspectiva geral. A BNCC tem uma alteração nisso aqui, está lá na BNCC, tem uma alteração. Quando chegar lá na BNCC, a gente comenta, tá? Lá dentro do conhecimento de legislação, certo? A gente comenta, tá? Mas de uma forma geral, quando a gente fala sobre seleção de conteúdo sem citar a BNCC, é necessário a gente perceber que nós temos que levar o conhecimento, a habilidade, a atitude, os valores e os hábitos. Existe um mnemônico muito famoso que lembra disso, que é o CHAVE. Chave, né? C-H-A-V-H, chave. C de conhecimento, H de habilidade, A de atitude, V de valores e H novamente de hábitos, Beleza? Fechou? Então, a seleção do conteúdo é feita através dessa chave. Ela é obrigatória. Tranquilo até aqui? Ok. Agora, aonde que nós vamos buscar esse conteúdo? Quais são as fontes desse conteúdo? Muito simples. As fontes para a seleção do conteúdo vêm, primeiro, obviamente, o primeiro lugar que vem a fonte é do currículo. Isso é óbvio. Vem dos programas oficiais curriculares. Da onde nós tiramos o conteúdo? Do currículo. É a primeira fonte. Além do currículo, do material, das matérias, do conteúdo básico que nós temos. Do conhecimento que nós temos como especialistas em determinada disciplina. Tá? Então, dentro desse contexto, também o conteúdo é retirado dessas matérias. Né? E das exigências muito importantes, das exigências teóricas práticas. Um conteúdo, ele precisa ser conceitual, teórico, beleza? Mas é necessário gerar ali
uma ação junto à sociedade a qual aquele estudante convive. Portanto, essa perspectiva teórica é levada também à prática. O conteúdo não pode morrer somente na teoria. É necessário que seja levado na prática, né? O professor Demerval Saviani, quando fala sobre didática, fala muito bem sobre isso, inclusive. Certinho? Então, essa ação teóricas e práticas estão associadas diretamente à fonte e seleção do conteúdo. Ok. Depois que nós temos a fonte, nós temos que ter critério, porque fontes são muitas. Qual o critério? Qual o critério para selecionar os conteúdos que iremos ministrar? Aí os critérios são alguns. Correspondência com os objetivos. Eu tenho que ter um objetivo. Óbvio que o conteúdo tem que corresponder com aquele objetivo. Óbvio. Eu diria que isso é fundamental e o mais importante de todos. Tá? Correspondência com o objetivo. Tá? Didaticamente é o mais importante de todos. Agora, fundamentado dentro de uma perspectiva científica. Se é um processo de ensino-aprendizagem, esse conteúdo ele tem um caráter sistemático. Tá? Ele precisa ter uma relevância social, porque nós temos objetivos gerais e objetivos específicos, lembra? Os objetivos gerais estão vinculados à ação social, então relevância social. Ele precisa ser acessível, ele tem que ter acessibilidade, precisa ter solidez, não pode ser ali um conteúdo aonde que não é sólido, ele precisa ter solidez na sua formação. E ele precisa ser aplicável, Tá? Um conteúdo precisa ser aplicado. Ser aplicável atualmente no contexto pedagógico, nós podemos falar então em uma pedagogia ativa. Ele precisa ser aplicável em uma forma ativa. Por quê? Porque esse conteúdo ele não pode ficar preso somente no conteúdo, mas ele também precisa ser levado à prática pelos nossos estudantes e isso entende-se como de uma forma ativa. De boa? Tranquilo? Show! Então estamos falando sobre didática. É isso que nós estamos falando agora, já falando sobre currículo, falando sobre didática, e didática está vinculada ao processo de ensino-aprendizagem, nós falamos sobre o objetivo e nós falamos sobre o conteúdo. Isso significa que agora só falta mais um, que é nada mais, nada menos do que o seu nosso queridíssimo amado método, ou métodos. Métodos não é a mesma coisa que conteúdo, é como que eu vou alcançar esse objetivo com esses conteúdos fundamentando esse objetivo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através dos métodos, certo? Primeira coisa, então, quando a gente fala sobre os métodos, é que a gente precisa compreender que método, primeira coisa, isso cai muito em prova, que método está lá embaixo, ó, que método é diferente de meio. Primeira coisa, uma coisa é o método, outra coisa é o meio. Quando a gente fala em meio basicamente a gente está falando de materiais. Por exemplo, quais os meios que eu estou utilizando aqui? Eu diria a internet é um meio, o microfone é um meio, né? A tela digitalizadora que eu estou usando é um meio, o computador, né? A câmera é um meio. Isso são meios. O material em PDF que eu disponibilizei aqui no primeiro link é um meio. Tá? Então, são meios, ok? Tal. Meio é exatamente o que nós vamos usar. Certo? Ah, vai ser uma lousa e um pincel, é meio. Certo? Ah, vai ser um data show, é meio. Entendeu? Material dourado, é meio. Ah, vai ser um ábaco, é meio. Beleza? Tá? Meio. Então, ó, quando a gente fala de meios, nós estamos falando de recursos, tecnologias, equipamentos que são utilizados pelo professor e pelo aluno. Ok? Meio. Meio é diferente de método. O meio por si só não faz nada. É necessário ter um método. E quando nós falamos em métodos, existem muitas concepções de métodos. A que eu prefiro é uma concepção, porque cai em prova, e assim eu entendo que a Quadrix também analisa, é que os métodos podemos organizá-los de certa forma em 5 metodologias. A primeira metodologia é aquela que eu estou usando aqui, é exatamente essa que eu estou usando aqui, que é a metodologia expositiva. Ou seja, eu estou falando, eu não estou ouvindo vocês, eu estou falando, e vou falando, tá? Ela é
expositiva, tá? É a metodologia expositiva, é um método, tá? Além dela, existe uma outra que nós podemos chamar de trabalho independente. Trabalho independente também é uma metodologia, onde que o próprio estudante ele é ativo no seu processo de ensino-aprendizagem. É ele que é o protagonista dentro desse processo. Tá? Então, trabalho independente. Além disso, existe, obviamente, a correlação entre professor e estudante. A gente chama dessa metodologia de elaboração conjunta. O professor e o aluno trabalham de forma conjunta, trabalham conjuntamente dentro daquele processo, tá? Então é a elaboração conjunta, tá? O quarto método é o trabalho em grupo, né? Ou o trabalho coletivo, também é um método que nós podemos entender, né? As crianças trabalham de forma coletiva, trabalham em grupo, uma ajudando a outra dentro desse elemento, os jovens e os adultos também, né? Então o trabalho em grupo. E por fim, como o quinto e último método, na verdade o quinto e último método nada mais é do que o conjunto de todos os outros métodos não citados aqui nas 4 anteriores. Por quê? Porque são muitos métodos e cada dia surge mais. Então, de uma forma didática e assim também perceptível por bancas examinadoras, inclusive a Quadrix, é necessário a gente entender que o quinta metodologia é o que a gente chama de atividades especiais, ou seja, todos os outros métodos possíveis, certo? Encontrados nas escolas, se encontram aqui. Então, o que a gente tem que saber sobre metodologia? Que a metodologia, ela é fundamental, que ela é diferente de meio. Meio, a gente está falando de equipamento. Metodologia, a forma que vai acontecer. A metodologia vai aplicar o conteúdo que já foi estabelecido, focado em um objetivo a ser alcançado. Tá? Essa metodologia, podemos organizá-las em 5 formas. A primeira, que é só o professor. A gente chama isso de expositiva. A outra é só o aluno. A gente chama isso de trabalho independente. Tá? A outra é o professor mais o aluno conjuntamente, a gente chama isso de elaboração conjunta. A outra é o conjunto de vários alunos, estudantes estudando ali, trabalhando em conjunto, essa é o trabalho em grupo. E por fim, todos os outros métodos possíveis a gente chama de atividades especiais. Atividades especiais. Beleza? Show? Bom demais, né? Tranquilíssimo. Olha que lindo isso. Finalizamos assim a didática da organização do trabalho pedagógico. Finalizamos. Por quê? Olha lá, vamos voltar aqui. Ó. Organização do trabalho pedagógico, currículo e didática. E a didática está associada ao processo de ensino-aprendizagem, tá? E todo esse elemento está no nosso dia a dia de professor em sala de aula. Por isso que é um assunto extremamente importante. Tá, então finalizamos currículo e didática. Agora nós vamos falar de avaliação, tá? De avaliação. Só lembrando, tá, amados? Só lembrando. Toda essa aula está associada a todos esses tópicos aqui que se encontram no seu edital. Tudo que eu estou falando aqui tem algum elemento associado a todos esses tópicos aqui, conforme está lá no edital. Beleza? Só lembrando sobre isso. Porque o meu currículo formal é o edital. E eu transformo isso no currículo real, que é levar você a compreender esse assunto. Porque eu tenho um objetivo que é fazer com que você passe. E para isso eu peguei conteúdo fundamentado nesse currículo e com autores e leis associadas a esse assunto. Né? Então isso é importante. E aí eu estou usando uma metodologia aqui para fazer com que você, usando meios, sim, mas o foco é a metodologia, o meio é como eu chego até você. Olha como que as coisas vão se encaixando no nosso dia a dia. Portanto, falamos de currículo, falamos de didática dentro da organização do trabalho pedagógico. Agora só falta apenas e exclusivamente a sua, nossa queridíssima e amadíssima avaliação. A avaliação. A avaliação é fundamental dentro desse processo, né? Então vamos lá. Primeira coisa, aqui ainda, ó. Quando eu falei sobre a didática, a organização do processo ensino-aprendizagem, componentes do PEA, eu coloquei a avaliação aqui embaixo, certo? Mas a avaliação, ela está à parte. Pelo menos os autores entendem assim, a maioria dos autores. Tem alguns autores que entendem que ela está dentro, tá? Eu prefiro ela dentro, mas está à parte. Por quê? Porque a organização do trabalho pedagógico a separa. É só por isso. A organização do trabalho pedagógico fala didática. E o que é a didática? Objetivo, conteúdo e método. Isso é a didática. Certo?
Então, é didática. Então, depois disso ela fala a avaliação. Então, a avaliação está à parte, beleza? Tá? Então, o conceito de avaliação é fundamental. Então, a avaliação, já que ela é à parte, vamos a ela. Quando nós falamos de avaliação, existem várias perspectivas sobre avaliações. Tá? Primeira coisa, nós temos que entender a avaliação nas suas funções da avaliação, que é, de fato, a avaliação que interessa ao processo de ensino-aprendizagem. São as funções de avaliação. As funções de avaliação é o foco da organização do trabalho pedagógico, certo? Então, as funções dessa avaliação. Mas, como eu estou falando de avaliação aqui, como eu disse, que é necessário a gente entender, eu trouxe para cá também os níveis e dimensões dessa avaliação. Tá? As avaliações ela têm níveis e dimensões, não necessariamente associadas diretamente ao processo de ensino-aprendizagem, à organização do trabalho pedagógico. Não necessariamente, apesar de algumas delas estar vinculadas a isso. Mas, por desencargo de consciência, eu já trouxe ela aqui para a gente comentar, beleza? Então, vamos lá. Avaliação. Depois que nós decidimos e organizamos, fizemos ali o processo de ensino-aprendizagem e começamos a executar tudo aquilo, alcançar um objetivo através do conteúdo, das metodologias, né? Fizemos isso, nós passamos a avaliar. Essa avaliação, ela pode ser organizada de diversas maneiras, ou melhor, da forma mais simplista, em 3 formas possíveis de avaliação. Tá? 3 formas. Uma que nós chamamos de avaliação formativa. Avaliação formativa. A outra é o que nós chamamos de avaliação somativa. E a outra é que nós chamamos de avaliação diagnóstica. Avaliação diagnóstica. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que saber, então, são esses 3 nomes. Formativa. A formativa você tem que saber os outros nomes que podem ser caídos para elas também, tá? Ela pode ser chamada de processual e inclusiva, tá? Formativa, processual e inclusiva. Temos que saber sobre a somativa, que também pode ser chamada, que é uma avaliação classificatória excludente, mas a gente chama ela de somativa, né? Somativa. E a gente tem que saber ainda uma outra nome que é a diagnóstica. Beleza, vamos lá. Primeira coisa a gente precisa separá-las. Vamos começar pela do meio, a somativa. O que é a somativa? A avaliação somativa é um modelo avaliativo onde que a gente associa a tendência tradicional de educação, aonde que a avaliação está associada diretamente à classificação dos estudantes. Ou seja, ainda temos muitos elementos de avaliação somativa em nosso país. Muitos desse trabalho de organização pedagógica está associado a essa avaliação somativa. Tanto é que ainda aplicamos, por exemplo, as nossas avaliações de forma quantitativa através de uma nota. Isso está associada a uma avaliação somativa. A avaliação somativa ela é classificatória. Se ela é classificatória, automaticamente ela é excludente. Tudo que é classificatório é excludente. Tá? Aqui ela também é excludente, ela exclui aqueles que não alcançaram a nota pré-estabelecida, a menor nota pré-estabelecida. Então, a avaliação somativa, ela é uma avaliação tradicional, né? Ela é excludente, ela é classificatória e ela é quantitativa. Beleza? Se é quantitativa, ela quer quantidade, ela não necessariamente quer qualidade e transformação social. Ela quer nota, ela quer quantidade dentro desse elemento, tá? Ela ainda existe dentro do modelo educacional brasileiro, é bastante forte, mas, teoricamente, ela é algo que nós precisamos, no decorrer dos anos, excluir do nosso ambiente escolar. Beleza? Show. A partir do momento que nós entendemos já essa, e já sabemos que nós não a queremos dentro do ambiente escolar, quando eu falo nós, eu estou falando dos pensadores da educação, das teorias, das ações, dos educadores que pensam todo esse modelo, tá? Desejam afastá-la do ambiente educacional, ou seja, essa somativa não é adequada porque ela é excludente. Ela é excludente. E o fato dela ser excludente a faz ser inadequada no ambiente escolar. Simples assim. Tá? Então queremos afastá-la. Beleza, show. Tá? Partindo do nós sabemos disso, nós temos outras 2. Temos uma outra, a terceira, que é a diagnóstica. A diagnóstica,
ela é bastante interessante e ela é aceitável dentro das concepções de avaliação dos pensadores educacionais brasileiros. A diagnóstica, porque a diagnóstica, como o nome diz, ela está lá para diagnosticar uma realidade. Então, quando eu entro em uma sala de aula, é muito importante que eu saiba onde eu estou pisando. A partir desse momento, eu estabeleço possivelmente avaliações diagnósticas. Essa avaliação ela pode ser feita através de um único elemento, sim, mas obviamente ela vai ser feita no decorrer do ano letivo. A avaliação diagnóstica ela é fundamental, tá? É por isso que quando a gente fala de avaliação diagnóstica, a gente pode falar que ela geralmente ela é inicial. Geralmente, não é ordem, não é obrigatório, mas geralmente ela é inicial. Mas eu posso fazer avaliações diagnósticas no decorrer do ano letivo, sem problema nenhum, mas geralmente nós fazemos no início do ano letivo, tá? Ela reconhece conhecimentos e experiências, nós sabemos quem são os nossos estudantes, aonde que nós estamos pisando, tá? Ela ajuda na orientação e no planejamento, porque ela ajuda eu a estabelecer o meu objetivo, beleza? Quando eu faço uma avaliação diagnóstica, lá ela me dá caminhos, nortes para que eu estabeleça o meu objetivo. Então, por isso que ela é importante. Ela é qualitativa, ou seja, ela não está focada na quantidade, mas sim na qualidade. Eu preciso saber onde que eu estou pisando, quem são meus estudantes, o que eles sabem, o que eles deixam de saber. Tá? E ela é potencializadora, isso que é o mais importante. Ela é potencializadora da formativa. Ela potencializa a avaliação formativa. Então, ela potencializa a avaliação formativa. Ela é feita geralmente inicial, no decorrer do ano, no início do ano, né? Ela busca conhecer as experiências e os conhecimentos dos alunos, ela orienta o professor a planejar, porque ele vai ter como estabelecer melhor os seus objetivos, né? E ela potencializa a avaliação formativa, que é a avaliação mais aceita e que toda BNCC, por exemplo, atualmente, a Base Nacional Comum Curricular, ao pensar em processo avaliativo, entende como uma avaliação, né? Porque ela está associada diretamente ao próprio currículo integrado, globalizado, porque o currículo integrado, globalizado, ele busca uma educação inclusiva, porque a BNCC busca uma educação inclusiva. Então, a avaliação formativa, ela é, antes de qualquer coisa, a mais aceita e a que nós queremos nos ambientes escolares brasileiros. Tá? Ela, então, quer substituir por completo a somativa e ela quer utilizar a diagnóstica como um elemento que irá potencializá-la dentro desse ambiente. Beleza? Show? Tá. O que nós temos que entender? Que ela é formativa por quê? Porque ela é processual. Processual significa que ela é no decorrer de todo o ano. Isso quer dizer que ela é processual. Tá? Processual não é que a avaliação vai ser uma prova, então todo bimestre tem uma prova. Isso não é processual. Processual é no dia a dia com os nossos estudantes. Isso é processual, independentemente da área que nós atuamos. Tá? Processual é o dia a dia com os nossos estudantes. Certo? Então, processual. Ela é inclusiva? Ela é inclusiva porque ela não exclui. Tá? Se ela não exclui, ela não pode ser caracterizada como quantitativa, porque quantitativo exclui. Então ela não é excludente, ela é inclusiva, ela quer incluir todos os estudantes no ambiente escolar e no seu processo de aprendizagem. Ela está associada ao elemento das tendências, das concepções pedagógicas progressistas. Então, ela está associada a um elemento progressista lá das tendências pedagógicas que nós estudamos melhor lá em tendências. Né? Ela busca a transformação, todo progressista busca a transformação. Então, se a avaliação formativa ela é progressista, ela vai buscar essa transformação. Ela associa esse elemento de transformação, né, dentro do próprio processo, porque nós conhecemos o processo no decorrer do processo. Então ela vai observar e corrigir o processo. Ela faz a avaliação da aprendizagem em tempo real, digamos assim. Em tempo real. Né? Dentro dessa avaliação em tempo real, né, o professor, eu e você, nós temos aí um feedback em relação ao que está acontecendo com nossas turmas, com nossos estudantes, e o estudante, dentro dessa avaliação processual, ele tem ali uma autoavaliação. Beleza? Então o nome dela é avaliação formativa, pode ser chamada de processual e até mesmo inclusiva, tá? Mas o nome é
a formativa, ou processual. Já vi cair em provas como avaliação processual. É a formativa. Ela quer acabar com a somativa, porque a somativa é tradicional, é liberal, né? Então a formativa ela é progressista, ela é transformadora, ela quer acabar com essa e, por fim, ela entende que a avaliação diagnóstica é um elemento importante aonde que vai potencializar as suas ações. Entendemos? Show! Pronto! Essa é a avaliação que se encontra dentro da organização do trabalho pedagógico. Mas, como eu já estou falando sobre avaliação aqui, eu prefiro trazer para cá mais um elemento que são os níveis e dimensões dessa avaliação. Mas antes de entrar aqui nos níveis e dimensões, ou dimensões, né, os DCNs, né, que chamam de dimensões da avaliação, antes de entrar, só lembrando para você, logo aqui abaixo na descrição desse vídeo existe 3 links. Link número 1, material em PDF de apoio a essa aula. Link número 2, eu tenho aí uma playlist com videoaulas gratuitas focadas no concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal 2022. E o link número 3, curso completo de legislação e conhecimentos educacionais e pedagógicos, todos gravados pós-edital, onde hoje, dia 3/7, estou iniciando esse trabalho para vocês. Beleza? Então vai lá, dá uma olhadinha nos 3 links e vem comigo que vai dar bom na hora da prova. Amém? Amém, Senhor. Amém. Beleza. Níveis e dimensões de avaliação. Por que eu trago para cá? Porque quando a gente fala sobre o primeiro nível, ou primeira dimensão, da aprendizagem, essa aprendizagem é exatamente essa avaliação da OTP, da Organização do Trabalho Pedagógico. O que a gente está fazendo aqui? Função de avaliação, somativa, diagnóstica, são percepções sobre a aprendizagem. Por quê? Porque a aprendizagem está dentro do processo de ensino-aprendizagem. Beleza? Então, o primeiro nível, ou primeira dimensão, está associada diretamente ao modelo avaliativo dentro da organização do trabalho pedagógico. Tá? Essa aprendizagem é aquela feita pelo professor, por você, ela é feita em sala de aula, através do processo de ensino-aprendizagem, que tudo nós estudamos aqui. Ela orienta as práticas pedagógicas, como por exemplo a diagnóstica, a própria processual vai orientar. Ela é formativa e processual, porque é o que nós queremos. Ela é inclusiva, né? Pensamos em avaliação hoje, aprendizagem, ela precisa ser inclusiva, tá? Ela é inclusiva, beleza? Outros modelos de avaliação que nós temos é a avaliação institucional e a avaliação em larga escala, certo? A avaliação institucional em larga escala não necessariamente estão dentro da OTP, apesar de ter alguma interferência, mas não estão associadas diretamente à OTP. Não posso falar isso, que elas estão dentro da OTP. Não. O primeiro nível, que é da aprendizagem, sim, mas o segundo, institucional, e o terceiro e último, da larga escala, não. O que é avaliação institucional? Muito simples. É a própria organização da instituição. Isso significa que nós estamos falando do projeto político-pedagógico da escola, né? Feito ali no ambiente escolar, né? Feita pela comunidade escolar. Por que pela comunidade escolar? Porque o próprio edital vai pedir isso, é importante a gente entender que o modelo público de educação pública em nosso país parte de uma gestão democrática. Se parte de uma gestão democrática, tem que ter a comunidade escolar exercendo esse elemento, tá? Ela é feita pela comunidade, essa institucional, ela é feita internamente, né, pela comunidade escolar, né? Ela também é feita externamente pela comunidade local, de forma administrativa, né? Ela tem ali modelos de autoavaliação dos membros da escola, né? Então, institucional é uma avaliação da instituição a qual trabalhamos. É muito simples. A avaliação institucional avalia a instituição de ensino, de aprendizagem, avalia o estudante dentro do processo de ensino-aprendizagem. A institucional avalia a própria instituição de ensino, com todos os seus elementos, inclusive o projeto político-pedagógico, o regimento escolar, né, a forma de avaliação interna, externa, com participação da comunidade escolar, por conta da gestão democrática, por fim. Tá? E por fim, o último nível de avaliação, que é a avaliação em larga escala. Essa avaliação em larga escala, ela é feita ali em rede, ou seja, para todas as escolas de nosso país. Por isso que ela é de larga escala. Tá? Essas avaliações estão muito associadas à própria avaliação institucional. Então, quanto melhor a nota institucional, melhor a nota vai gerar ali vinculado ao governo federal, tal, mas principalmente em relação a provas avaliativas, né? Entre elas, nós podemos citar aqui o Enem,
como avaliação do ensino médio, a Prova Brasil no 5º ano, por exemplo, a Provinha Brasil, né? Então, essa avaliação de larga escala, ela é feita pelo poder público. Não é a escola que estabelece, mas ela recebe essas avaliações e precisa aplicar. Ela é externa, porque não é na escola, ela aplica. Ela tem um questionário socioeconômico, ela estabelece elementos socioeconômicos para definir as devidas pontuações. Ela é tanto quantitativa quanto qualitativa. Tanto quantitativa quanto qualitativa. E, por fim, ela está isso aqui é a coisa mais importante. A avaliação de larga escala, ela está associada diretamente às políticas públicas e às ações programáticas para a educação. Porque aqui, essa avaliação de larga escala é uma espécie de diagnóstico que o Estado faz sobre o ambiente escolar para poder aplicar as suas políticas públicas educacionais. Então, larga escala, ela está associada às políticas públicas e ações programáticas do Estado e do governo, seja ele federal, estadual, municipal ou daqui do nosso queridíssimo e amadíssimo Distrito Federal. Amados meus, muito obrigado, que Deus abençoe, dá uma olhadinha nos links aqui embaixo, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.